Bom dia, galerinha. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, a disciplina de língua portuguesa. Eu quero te pedir para abrir comigo o seu módulo 3, na página 18. Nós hoje vamos fazer uma compreensão de texto e o gênero literário do qual nós vamos falar é a notícia. Você sabia que muitas informações do que acontece no mundo e ao nosso redor chegam até nós por meio desse gênero literário, por meio da notícia? Como é na sua casa? Vocês costumam ler notícias, ouvir notícias na TV? Você gosta de notícias? De que forma as notícias chegam até você? Bom, você vai ler comigo uma história, né? Na verdade não é uma história, uma notícia, como a gente estava falando, sobre um dia especial que envolve a conscientização de crianças sobre a deficiência física. Então a notícia de hoje tem exatamente esse título aqui, ó. Crianças participam de bate-papo com um atleta paralímpico em dia de mobilização. Paralímpico é uma competição para pessoas com deficiência física, tá? Então nós vamos ver agora essa notícia. Essa notícia ela foi publicada no dia 21 de setembro de 2016, às 13 horas e 40 minutos, em Brasília, pelo site da Agência Brasil. E ela diz assim, ó: no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado hoje, 21, então notem, ó, que a notícia menciona o dia 21 e foi exatamente o dia que ela foi publicada. Crianças de escolas públicas do Distrito Federal participam durante todo o dia de atividades voltadas para a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Os estudantes fizeram um passeio de metrô e receberam orientações sobre acessibilidade e respeito aos direitos. Acessibilidade significa ter acesso a algum lugar, a alguma pessoa ou a algum objeto. Em seguida, se reúnem na estação de metrô da quadra 112 da Asa Sul, onde participam de palestras e de um bate-papo com o atleta paralímpico Cláudio Irineu da Silva. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Defesa das Pessoas com Deficiência, Carlos Guimarães, é importante sensibilizar a sociedade sobre a necessidade das pessoas com deficiência. Olha o que Carlos Guimarães diz, ó: o dia 21 é um símbolo do dia de luta da pessoa com deficiência. Então, esse é o dia de se mostrar para o Estado, mostrar para a população que nós queremos sair de casa, queremos trabalhar, participar da cultura. Vamos para a próxima página aqui, ó. Nosso problema com a acessibilidade, com a mobilidade é muito grande. Mobilidade é a capacidade de se mover, ok? Esse é o momento em que a gente tenta mobilizar a sociedade como um todo para entender esse processo, disse ele. O atleta paralímpico Cláudio Irineu ressaltou que o evento é importante para conscientizar as crianças. Atenção para esse pedacinho aqui, ó. Por que ele quer conscientizar as crianças e não os adultos? Olha o que ele diz: porque elas serão os políticos do futuro. Então ele não perde tempo tentando conscientizar os adultos. Ele acredita nas crianças, porque ele acredita que as crianças serão os políticos do futuro. E se elas hoje forem conscientizadas, quando se tornarem políticos, poderão fazer algo muito melhor por essa classe de pessoas. Entenderam?
Nós costumamos falar que conscientizar as crianças é fundamental, porque é elas que vão se tornar os políticos, os arquitetos, os construtores, que vão pensar na gente na hora de fazer uma construção. Tendo essa consciência agora, com certeza vamos colher frutos disso no futuro, concluiu. Bom, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi regulamentado, ou seja, passou a ter normas e regras. Na última segunda-feira, dia 19, pelo governo do Distrito Federal, pelo governador, do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. O Conselho é responsável por formular diretrizes. Diretrizes significam normas e regras. Então, a função do Conselho é formular normas e regras, propor políticas públicas. Políticas públicas é um conjunto de atividades, que o governo faz para o bem da sociedade. Então, essa também é uma função do Conselho. E monitorar ações que visam a garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Distrito Federal. Aqui nós temos, deixa eu voltar aqui para você, uma imagem. Esse aqui é o Cláudio Irineu da Silva carregando a tocha paralímpica lá em Brasília. Olha a legenda. Carregando a tocha paralímpica em Brasília em setembro de 2016. Nota, eu estou descendo aqui a foto para que você consiga ver. Notem que ele é um deficiente físico, Ele tem a ausência de uma perna e usa uma perna mecânica. Então, ele defende exatamente aquilo qual ele vive, a causa que ele vive, Vamos lá, página 20 agora, deixa eu confirmar aqui. Isso, página 20. Nós temos aqui uma interpretação oral. O que você achou da notícia que você acabou de ler? Por que é importante participar de um evento como esse que foi noticiado? Essas duas questões são para responder oralmente, ok? É muito importante valorizar e promover atitudes de inclusão e que proporcionem bem-estar e qualidade de vida a todas as pessoas. Quando a gente diz inclusão, a gente está dando direito a qualquer pessoa de participar de tudo nessa vida, sem excluir ninguém simplesmente porque ela tem uma deficiência física. Bom, primeira questão da interpretação escrita. O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de slide. Sua função é resumir o fato noticiado, apresentando as principais informações da notícia. De acordo com o slide da notícia que você leu, responda as questões a seguir. Então, olha, vou destacar aqui que nós vamos encontrar essas respostas. Então, peraí, deixa eu ver o que eu fazer de novo aqui. Nós vamos encontrar essas respostas no... Eita! Deixa eu trocar de marcador aqui. Vou fazer um com mais fácil. Pronto. Acho que agora eu consigo. Vamos lá. Nós vamos encontrar essas respostas no primeiro parágrafo, ok? Tudo que nós vamos ler aqui está aqui, no primeiro parágrafo do texto. Lá no primeiro parágrafo, na slide. Tá feio assim, porque vendo que está usando o notebook hoje e eu estou sem um mouse aqui, tá? Então tá mais difícil para marcar, ok? Letra A. Qual é o acontecimento divulgado nessa notícia? Vou voltar com você lá no primeiro parágrafo para te mostrar onde você vai encontrar essas respostas. Então, volta comigo lá para a página 18, lá no início do texto. E, nós estamos falando do slide. O slide é o primeiro parágrafo do texto. Então, vai daqui, no Dia Nacional, a
até deficiência. Todo esse trecho aqui corresponde ao primeiro parágrafo. Esse é o slide da notícia. É aqui que você encontra o resumo de tudo que está sendo falado na notícia. Então, você vai tirar desse parágrafo as respostas para a primeira questão, tá? Então, lá na letra A, vamos voltar lá, ó. Na letra A, pergunta: qual é o acontecimento divulgado nessa notícia? Na letra B, quando que aconteceu o evento noticiado? Onde o fato noticiado ocorreu? Quando e onde? Você vai encontrar exatamente abaixo do título, ó. Um pouquinho acima do parágrafo, olha. Volta aqui comigo no início do texto, ó. Quando foi veiculada a notícia? Onde? Ok? Voltando para a página 20, vamos lá. Vamos lá. Página 20. Onde o fato ocorreu, então? Quem participou desse acontecimento? Procura a resposta lá no primeiro parágrafo, certo? Número 2. Assinale com um X a alternativa correta sobre, atenção, agora é sobre o segundo parágrafo. Então, você vai procurar essas respostas aqui no segundo parágrafo. Assinale com um X a alternativa correta sobre o segundo parágrafo da notícia. O segundo parágrafo, ele apresenta as atividades que as crianças realizaram, ele revela os motivos da realização do evento ou ele mostra a opinião das crianças sobre o evento. Releia o segundo parágrafo se você não lembrar ou se você achar necessário, ok? Página 21, vamos lá. Página 21. Na notícia são citadas 3 pessoas. Ligue os nomes dessas pessoas às informações relacionadas a elas. Então, nós temos aqui ó, o nome dessas 3 pessoas. Carlos Guimarães, Cláudio Irineu da Silva e Rodrigo Hollenberg. E aqui nós temos 3 informações. Você vai relacionar cada uma dessas informações às pessoas, né, que estão relacionadas a elas, ok? 4. Que sinal de pontuação foi empregado na notícia para indicar as falas das pessoas entrevistadas? Contorne a alternativa correta. Nós vamos voltar lá no texto para a gente encontrar uma fala de uma pessoa que foi entrevistada. E nós vamos ver que sinal de pontuação foi empregado para indicar a fala dessas pessoas. Se foi o travessão, se foram os 2 pontos ou as aspas. Então, volta comigo mais uma vez. Lá na página 18, nós vamos encontrar a primeira fala. Vamos lá. Tem um pouquinho, te vendo que passou demais aqui, peraí. Página 18. Vamos encontrar a primeira fala da pessoa entrevistada. Ó. Aqui nós temos assim, ó. Segundo o presidente do Conselho Nacional da Defesa das Pessoas com Deficiência, Carlos Guimarães, é importante sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de pessoas com deficiência. E aí aqui começa a fala dele, a fala de Carlos Guimarães. Aí ele vai falar, né? O dia 21 é um símbolo do dia de luta da pessoa com deficiência. E ele vai continuar falando a opinião dele. Qual o sinal de pontuação que está marcando a fala de Carlos Guimarães? Ó, qual o sinal de pontuação? Como se chama esse sinal de pontuação? É travessão? É 2 pontos ou é aspas? Marca lá a resposta correta com um X. Ok? Vamos voltar lá para a página 21. Vamos lá.
Voltando aqui. Bom, quinta questão. A notícia costuma apresentar uma linguagem objetiva e impessoal, isto é, fácil de entender e que não demonstra a opinião da pessoa que a escreveu. Nos trechos a seguir, marque F para as informações que apresentam fatos e O para as que apresentam uma opinião. Então, nós temos aqui, olha, duas informações. Qual delas representa o fato? O que é o fato? É o acontecimento, algo que aconteceu na notícia, né? Que a notícia relata um acontecimento. E opinião é a opinião de alguém, né? A fala de uma pessoa. Então, qual dessas duas é o fato, o acontecimento da notícia, e qual delas é a opinião? O fato você vai colocar F e a opinião você vai colocar O. Entendido? Vamos lá? Sexta questão. Releia as definições apresentadas no texto para as palavras acessibilidade e mobilidade. Acessibilidade: ter acesso a algum lugar, a alguma pessoa ou a algum objeto. Mobilidade: capacidade de se mover. De que forma podemos garantir que todos tenham o direito à acessibilidade e à mobilidade? De que forma você acha que nós podemos garantir de que todo mundo tenha, né, os mesmos direitos a ter acesso a um lugar, a uma pessoa ou a algum objeto e a se mover, né, a capacidade de se mover? Vamos pensar comigo, olha, se o governo garantisse acessibilidade nos locais públicos, que tipo de acessibilidade? Pisos táteis, sabe aqueles pisos com alto relevo, onde um deficiente visual, por exemplo, né, poderia sentir, né, ao tocar o piso com uma bengala, com o próprio calçado. Rampas que facilitariam o acesso das pessoas com paraplégicas, né, que andam de cadeira de rodas, elevadores. Então, se o governo pudesse, né, trazer soluções de acessibilidade nos locais públicos, como praças, igrejas, né, ruas, isso facilitaria muito a vida dessas pessoas, daria a elas o direito a essa acessibilidade, a essa mobilidade. Mas isso não fica só, né, para a responsabilidade do governo. Os hospitais deveriam ter a mesma responsabilidade, as escolas, os estabelecimentos comerciais, as lojas do comércio. Quantas lojas não tem uma rampa, né? Não facilitam a vida das pessoas com deficiência física? Então, responda aqui para mim, de que forma nós podemos garantir que todos tenham o direito à acessibilidade e à mobilidade? Cobrando do governo, né? Cobrando do governo essas responsabilidades. Sétima questão. Responda às questões a seguir a respeito da publicação da notícia. Em que veículo essa notícia foi publicada? Quando ele pergunta em que veículo, ele quer saber onde essa notícia foi publicada. Nós podemos encontrar essa informação lá na fonte do texto. No finalzinho do texto, na fonte, a gente pode encontrar essa informação, ó. Aqui nós podemos encontrar o veículo em que essa notícia foi publicada. Deixa eu posicionar aqui, ó. Crianças participam de bate-papo com um atleta paralímpico em dia de mobilização. Aí aqui nós temos, ó, o veículo, Agência Brasil. A Agência Brasil é um site. E como você sabe, tia Verônica, que é um site? Porque nós temos aqui, ó, disponível em, isso aqui é a marca de um site, ó, o HTTP, e aí nós temos o endereço do site.
Então, em que veículo que essa notícia foi publicada? No site Agência Brasil. Isso é um site? É possível saber que é um site porque aqui nós temos o endereço do site, certo? Então, vamos voltar lá para a letra B agora. Essa é a resposta da letra A. Em que veículo que a notícia foi publicada? Agora nós vamos responder a letra B. Vamos lá. Bom, em que outros meios de comunicação uma notícia como essa poderia ser veiculada? TV, internet, rádio, revistas, jornais, são meios de comunicação em que uma notícia pode ser publicada. Letra C. Em que data e hora ocorreu essa publicação? Nós já vimos essa resposta aí, está logo abaixo do título. Você vai encontrar a data e a hora. Assinale com um X as informações corretas sobre o objetivo da notícia. Qual o objetivo da notícia? Para que uma notícia ela é escrita? Para informar sobre um acontecimento real, para narrar uma história imaginária ou para apresentar uma opinião sobre um fato? Marca aí qual é o objetivo da notícia. Bem, a notícia é um texto jornalístico, Toda notícia é um texto jornalístico que informa um fato recente. Costuma apresentar onde e quando o fato ocorreu e os envolvidos no acontecimento. Ela pode ser veiculada acabei de falar sobre isso na questão anterior. Onde a notícia pode ser veiculada? Em jornais, revistas, internet, rádio e TV. Ok? Então aqui a gente finaliza a nossa interpretação de texto. Responda aí com bastante atenção e daqui a pouco você já pode conferir suas respostas no gabarito, certo? Um beijo, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.